eu sou a Ju e esse é o canal Aprendendo Crochê. Nessa aulinha eu vou ensinar para você como fazer este casaco de crochê com fio 100% algodão. Conforme já havia prometido, então aqui está a aulinha do casaco. Ele pode ser feito também com fio 100% acrílico. Todo o processo, cada etapa de execução ela é bem simples de ser feita, você vai ver na aulinha. Então, deixe o seu gostei na aulinha, compartilhe com seus amigos, com suas amigas. É muito importante para o crescimento do canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Vai alguns segundinhos só para você se inscrever. Ativa o sininho para receber as nossas notificações também. Então não esquece, tá? E agora vamos à aulinha, os materiais, para a gente começar o nosso casaco de crochê. 3 novelos do fio Charme na cor vermelha, que é a cor 3581. A tex dele é 378. Ele é um fio 100% algodão. Então, a gente vai utilizar 3 novelos para o tamanho M. Se for para o G, já vai 4 a 5 novelos. Se for para o P, mantém os 3 novelos também, porque de qualquer forma, mesmo que você não use os 3, provavelmente vai 2 novelos e meio para fazer o P, então é bom que você tenha os 3 novelinhos. Ele vem com 396 metros, a gente vai utilizar então 3 novelos. Você vai precisar da agulha de crochê 3 milímetros e a agulhinha de tapeçaria para fazer o acabamento dos fios. Você vai iniciar o seu trabalho fazendo 147 correntes. Então, eu vou fazer a laçada inicial e as 147 correntes. Trabalhei aqui, então, as minhas 147 correntes. Alguns detalhes aqui para iniciar. Você vai fazer as correntinhas no seu tamanho ou no tamanho da sua cliente. Então, para isso, você tem que medir no busto com uma fita métrica ao redor do corpo, na altura do busto, anotar a medida e você vai fazer as correntinhas até chegar nessa medida. Nesse caso aqui, eu estou fazendo para 92 centímetros de busto. É um tamanho M, ó. Um tamanho M, 92 centímetros de busto. Eu estou fazendo 147 correntes na tensão do meu ponto, dá essa medida. Esse ponto, ele é múltiplo de 10 mais 7. Então, nesse caso, múltiplo de 10 deu 140 e eu coloquei mais 7 pontos, dá 147. Sempre múltiplo de 10 e o resultado que der, você coloca mais 7 pontos. Então, eu fiz as minhas correntinhas da minha medida. Ah, mas não deu múltiplo de 10 mais 7. Adapta as correntinhas, a quantidade, para que seja múltiplo de 10 mais 7. Deu 146, professora. 146 correntinhas. Coloca mais uma correntinha, não tem problema. Ah, deu 150. Então, ou você coloca com 147 ou com 157, certo? Então, essas são as indicações. Ele é um casaco que é feito sem costura, agora no início todo em crochê, em carreiras de ida e volta, né? Ele não, com a abertura na frente, ele não tem costura, é feito todo de uma vez só. Eu vou trabalhar aqui o meu ponto fantasia 33. Já ensinei no site, no canal, então eu vou recapitular aqui as 3 carreiras do ponto, depois você vai repetir essas carreiras até dar a altura que a gente deseja. Aqui eu vou pular 3 correntes a partir da agulha e na próxima eu vou fazer um ponto alto. Já tenho 2 pontos altos, porque as 3 correntes contam como um ponto. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Mais um ponto alto no ponto seguinte e mais um ponto alto no próximo ponto. Eu tenho aqui 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou pular 2 pontos da base e no próximo eu prendo com um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo 2 pontos da base e no seguinte eu faço o primeiro ponto alto do meu próximo grupo. Então, eu vou fazer agora um ponto alto, 2,
3, 4, 5. Eu vou repetindo essa sequência de 5 pontos altos, 5 correntes de espaço, pulo 2 pontos, um ponto baixo no próximo ponto. 5 correntes de espaço, pulo 2 pontos e repito a sequência. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pula 1, 2, no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo 2 pontos e no próximo eu já começo o meu grupo de 5 pontos altos. Então, repita essa sequência para toda a carreira. Quando eu terminar essa primeira carreira, ela vai ficar dessa forma e eu termino com 5 pontos altos. Agora, eu subo 3 correntes, viro o trabalho, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, são 5 pontos altos. Agora, aqui nos espaços de correntes, eu vou trabalhar da seguinte forma. 3 correntes. Vou aqui contando 1, 2, na terceira corrente, no meio dela eu faço um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntes. Vou aqui, ó, contando 1, 2, 3 correntes e faço também um ponto baixo nesse outro espaço no meio dele. 1, 2, 3 correntes e agora já repito o grupo de 5 pontos altos. Então, eu fiquei aqui com 3 espaços de 3 correntes. Agora, é só você repetir essa sequência para toda a carreira. Ó, lembrando que, fazendo pelas medidas, você pode fazer com qualquer fio 100% algodão. E quando você for fazer as correntinhas do início, sempre faça ela mais folgadinha, para depois ela não ficar mais estreita que o resto do trabalho. Então, ela vai ficar dessa forma. Ou se você tem um ponto muito apertado, também a dica é, faça as correntinhas com uma agulha, por exemplo, 3,5 milímetros, que elas vão ficar mais abertinhas. E depois você faz o restante do trabalho com a 3 milímetros. Terminei, então, aqui a minha segunda carreira. Ó, ela vai ficar desse jeito. Agora, eu vou trabalhar a minha próxima carreira, que é a terceira carreira de repetição do ponto, que aí já completa a sequência dele. Então, eu vou trabalhar aqui as 3 correntes, vou virar o trabalho. Vou fazer aqui os outros pontos altos, então, são 5 no total. Ó. Agora, eu vou pular um espaço, vou no seguinte e faço os meus pontos altos, que são 7 no total. 3, 4, 5, 6 e 7. Vou diretamente para o próximo grupo de pontos altos e faço os meus 5 pontos altos. Ele pode ser feito com fio 100% acrílico também, para quem quiser ele mais quentinho ou vive em regiões mais frias, pode fazer com fio 100% acrílico, porque como eu expliquei pelas medidas, então pode ser feito também. Ó, ele vai ficar dessa forma. Agora, você vai repetir essa sequência até o final da carreira. Quando eu terminar aqui a minha terceira carreira, ela vai ficar desse jeito, ó. Eu terminei aqui sempre com 5 pontos altos, esses grupos sempre permanecem, o que muda é esse desenho aqui do meio. Agora, você vai continuar repetindo essas 3 carreiras. Então, para fazer essa primeira carreira novamente agora sobre essa próxima, sobre essa de base aqui que eu acabei de fazer, eu vou fazer as 3 correntes. Vou fazer aqui os outros pontos altos, que é o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Agora, eu vou fazer aquelas 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular aqui 1, 2, 3 pontos altos da base e no quarto eu prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes.
e faço o grupo de pontos altos novamente, ó. Já estou repetindo essa primeira carreira aqui. Então, nós vamos trabalhar por 35 centímetros de altura agora. A altura é só dessa parte até na cava, depois a gente vai dividir para as costas e para as frentes. Então, depois eu vou trabalhar, depois da divisão, mais 19 centímetros para a altura da cava. O padrão da cava é 20 centímetros, então, se eu vou trabalhar aqui 35 e fosse trabalhar o 20, eu teria 55 centímetros de altura total do meu casaco. Se você quiser ele mais comprido, você tem que trabalhar já nessa primeira parte, antes da divisão frente-costas, para aumentar ele no comprimento. Depois, a gente vai fazer a divisão, então. Agora, eu trabalho os 35 centímetros de altura. Aqui eu já trabalhei, então, meus 35 centímetros de altura, ele vai ficar dessa forma. Ó, se eu medir aqui para você ver, vamos pegar aqui, lá do grupinho de pontos altos, que é a parte mais alta. Ó, vou esticar bem aqui e vou medir. Ó, 35 centímetros. Agora, eu vou dividir frente e costas. Como é que eu vou fazer agora a divisão para a parte das costas? A primeira coisa que você vai fazer é medir a parte das costas, ou pedir a medida da pessoa, ou no caso, a sua medida, na parte mais larga das costas, bem pertinho do início da axila, você mede aquela parte mais larga e anota a medida. No meu caso aqui, serão 48 centímetros para as costas. Então, eu vou fazer a conta aqui só para você entender como é que fica. Ó, eu tenho meu 92 centímetros, certo? Eu reservei 48 centímetros para as costas. Então, eu vou ficar aqui, ó, com o que vai sobrar aqui no caso, né? Vou pedir um emprestado, vou ficar aqui com 4, aqui eu vou ficar 8, 8 menos 4, 4. Me sobrou 44 centímetros agora. Você vai reservar 3 centímetros para a abertura da cava e 3 centímetros para outra abertura da outra cava. Então, aqui eu já tenho 6 centímetros. Então, tirando menos os 6 aqui, eu já fico com 38 centímetros, certo? Esses 38 centímetros, você vai dividir por 2 e você fica com 19 centímetros para cada frente. Então, foi essa divisão que a gente fez aqui. Primeira coisa, então, mede as costas. Desconta essa medida daqui da medida total do busto. E aí, ficou, no meu caso, 44 centímetros. Eu peguei mais 6 centímetros, porque eu peguei 3 centímetros que eu vou deixar de abertura para cada cava, entre a frente e costas. E o que sobrou daqui, que foi o 38, eu dividi por 2 para cada frente, que ficou com 19 centímetros. Então, eu dividi aqui, ó, e vou medir para você ver. Ó. Bem aqui da medida, os 19 centímetros. Depois aqui, eu reservei mais 3 centímetros. Depois aqui nas costas, eu fiquei com 48 centímetros, mais 3 aqui para outra cava e mais 19 aqui para outra frente. Mas você vai fazer a divisão conforme eu expliquei, adaptando para as suas medidas. Agora, a gente vai trabalhar primeiro a parte das costas, reto, até chegar a 19 centímetros de altura, que é a altura que eu vou trabalhar para a minha cava. Você vai trabalhar conforme a sua cava, padrão é 20 centímetros para adulto. Então, eu vou deixar esse fio aqui à espera, já para depois trabalhar a frente. Não vou usar esse fio, eu vou pegar outro fio, vou emendar aqui na parte das costas e vou trabalhar essa parte das costas. Então, aqui, ó, eu deixei um marcadorzinho aqui nesse fio para não escapar o ponto. Vou virar o trabalho, que eu vou continuar a sequência do ponto fantasia.
E vou emendar o meu outro fio ali. Como eu fiz a marcação aqui no ponto alto, eu vou sempre manter reta essa lateral. Então, eu começo aqui no ponto alto, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leques aqui para essa parte das costas, nesse caso. Então, eu vou emendar aqui no ponto alto. Eu tenho que fazer um nozinho, porque eu vou trabalhar correntes, não tem como esconder o fio. Vou fazer 2 nozinhos aqui para prender. Tirar esse fio amarelo para lá. Não. Eu vou subir 3 correntes pro ponto alto. E agora eu vou fazer aquelas 5 correntes de espaço. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 1, 2, 3 e no quarto ponto eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes e repito o grupo de pontos altos. É só repetir a sequência do ponto fantasia que você vinha fazendo no corpo do casaco, agora aqui para essa parte das costas. Então, a gente vai trabalhar até a outra marcação e depois a gente volta. Então, cheguei aqui na outra marcação, vou terminar com as 5 correntes e um ponto alto. Agora, eu subo 3 correntes, sempre vou manter aqui o ponto alto nas 2 laterais das costas. E agora, eu faço 1, 2, 3 correntes, venho contando aqui no espaço de 5 correntes, 3 correntes, nessa terceira faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, no outro espaço vou na terceira corrente, faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, e agora já vou para o grupo de 5 pontos altos. Ó. Então, a sequência é a mesma, a única diferença é que a gente vai ter só um ponto alto em cada lateral. Então, agora você trabalha os 19 centímetros de altura do ponto fantasia. Depois que você trabalhar aqui os 19 centímetros para a parte das costas, a gente vai tirar a medida aqui para você ver, ó. Os 19 centímetros. Então, a gente vai arrematar agora e vamos fazer a parte da frente. Aqui eu deixo um pedacinho de fio para a costura depois com o ombro da parte da frente. Ó, arrematei. No meu caso aqui, deram, ó, vou contar aqui pela carreira dos grupinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras no total do ponto. Então, agora aqui pra frente, eu tenho que trabalhar também 16 carreiras, só que eu vou trabalhar agora cada frente separadamente, já vou começar lá por aquela onde eu deixei a marcação. Então, aqui na frente, eu vou trabalhar agora 10 centímetros de altura, reto, seguindo a sequência do ponto fantasia normalmente. Depois, eu vou fazer a diminuição para a parte do decote. Então, eu vou subir aqui as 3 correntes agora, vou virar o trabalho. Continuo com a sequência do ponto fantasia, por 10 centímetros. No caso aqui, é aquela carreira com as 5 correntes. Prendo aqui no quarto ponto do grupo da base, 5 correntes. E prendo novamente aqui para fazer o próximo grupo. Eu vou trabalhar até aqui na marcação da cava e daqui eu já vou voltar. Quando você chegar aqui no final da parte da frente, no final da carreira, você vai fazer o último ponto alto ali na marcação, onde está o fiozinho amarelo. Ó. E daqui você vai voltar. Então, como a gente fez na parte das costas. Na parte das costas, eu peguei o ponto alto desse mesmo grupo, de um lado, e agora eu pego o mesmo ponto alto do mesmo grupo, só que do outro lado. Eu vou subir agora o ponto alto com as 3 correntes, viro o trabalho e continuo a sequência do ponto. Agora, mais 3 correntes, pulo 3 correntinhas aqui, 2 correntinhas na realidade, e na terceira eu faço um ponto baixo
3 correntes, vou no outro espaço na terceira corrente, faço um ponto baixo, 3 correntes, e aqui eu continuo com o meu grupo de pontos altos e sigo a sequência, então, do ponto fantasia por 10 centímetros. Aqui eu já trabalhei meus 10 centímetros para a parte da frente, ó. 10 centímetros e um pouquinho, mas ó, 10 centímetros você considera, para a gente começar a fazer a diminuição. Então, eu marquei aqui que quando eu virar aqui, essa vai ser a parte do decote. Então, eu marquei aqui até onde a gente vai ter que diminuir, ó. Eu vou eliminar esse grupo de pontos altos e esse espaço aqui de correntinhas. Eu vou chegar até aqui nesse próximo grupo. Eu tenho que ficar com essa parte aqui para a parte da frente, ó. Um grupo de pontos altos, os espaços, um grupo de pontos altos, os espaços. Então, agora eu vou começar já a fazer essa diminuição. Eu já estou do lado do decote. Então, essa primeira diminuição eu vou fazer assim. Eu vou subir 3 correntes. E vou fechar os 2 próximos pontos altos juntos. Então, eu faço ponto alto pela metade, tirando apenas 2 pontos, deixo um ponto na agulha. Faço o próximo ponto alto pela metade também. Quando eu ficar com 3 pontos na agulha, eu tiro todos de uma vez. E agora, eu continuo normalmente os outros pontos altos. Ó, já começo aqui a entrar, aqui já a fazer a diminuição. Agora, eu vou seguir normalmente a minha carreira até o final, volto com ela. Quando eu chegar no final da próxima carreira, que vai ser o lado do decote, eu vou diminuir novamente. Cheguei ao final da carreira novamente, a minha segunda carreira de diminuição, estou aqui do lado do decote. Agora, eu só tenho 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, né? Que aqueles 2 da diminuição ficou 1. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos altos apenas e fecho os 2 últimos juntos. Então, eu faço um ponto alto pela metade, vou lá nas 3 correntinhas, faço também outro ponto alto pela metade. Quando eu ficar com 3 pontos na agulha, eu fecho todos de uma vez. Agora, eu vou subir 3 correntes, vou virar o meu trabalho. Como eu tenho aqui só 2 pontos altos, eu já vou fechar, então, os 2 próximos pontos altos juntos também. Então, eu faço o próximo ponto alto pela metade, o seguinte também, e fecho os 2 juntos, ó. Veja como ele já vai ficando aqui. Eu fiquei aqui só com 2 pontos agora. Agora, eu vou trabalhar o restante da carreira normalmente. Eu vou fazer aqui as minhas 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou lá no meio do grupo da base, no quarto ponto, faço ponto baixo, as 5 correntes, continuo normalmente a minha carreira do ponto fantasia. Vou até o final, volto, quando eu voltar no final da próxima carreira, eu vou diminuir novamente. Quando eu chegar ao final, então, ó, 1, 2, 3 da minha quarta carreira de diminuição, eu fiz aqui os 3 espaços de 3 correntes, eu tenho só 2 pontos a seguir, então eu fecho esses 2 últimos pontos juntos. Faço o primeiro pela metade, o segundo pela metade e fecho os 2 juntos. Eliminei aqui aquele meu grupo de pontos altos, porque agora eu vou virar o meu trabalho. Vou subir aqui as 3 correntinhas e já vou diminuir novamente nessa próxima carreira. Então, aqui nesse próximo espaço agora, eu vou trabalhar só 3 pontos altos ao invés de 7. Que é o espaço do meio, e já vou direto para o grupo de 5 pontos altos, fazendo normalmente o restante da sequência do ponto fantasia, até o final ali na cava. Depois eu volto, a cava sempre permanece reta, quando eu voltar eu tenho que diminuir novamente. Vai ficando assim a diminuição. Então, quando você chegar aqui ao final dessa sexta carreira de diminuição, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Você tem aqueles 3 pontos altos na base e as correntinhas. Aqui eu fiz 4 pontos altos nesse grupo. Quando eu fizer o último, eu faço ele pela metade, já vou lá naquelas 3 correntinhas, faço um ponto alto pela metade e fecho junto os 2 pontos. Então, o que acontece aqui? Eu cheguei aonde eu queria, eliminei toda essa parte aqui
E agora também eu finalizei essa parte, porque a mesma quantidade de carreiras que eu tenho nas costas tem que ter aqui na parte da frente. Então, eu já cheguei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras, que é o que eu tenho na parte das costas. E a diminuição, ela ficou dessa forma. Agora, eu vou arrematar e vou fazer a outra parte da frente. Nessa outra parte da frente aqui, eu já fiz aqueles 10 centímetros, que é reto, como a outra frente. Só que você tem que começar no meio, porque aquela lá você já tinha o fio à espera na lateral. Essa você vai ter que começar pelo meio para dar certa sequência. Fazer os 10 centímetros, que são aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. E agora, você vai fazer a diminuição, como você fez na outra parte, para essa parte também. Então, bem simples aqui também desse lado, ó. Desse lado eu vou fazer a primeira diminuição no final da carreira, do lado do decote. Então, eu fiz aqui um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos e fecho os 2 últimos pontos juntos. Então, eu faço o penúltimo ponto alto pela metade, faço o último ponto alto ali na terceira correntinha também pela metade e fecho os 2 juntos. Quando eu começar a próxima carreira, eu subo 3 correntes, viro o trabalho, que é a segunda carreira da diminuição, e já vou fechar aqui o segundo ponto alto e o terceiro juntos, fazendo os 2 pela metade, fecho juntos e faço o próximo ponto alto. Depois eu continuo, ó, fiquei só com 3 pontos já, continuo normalmente aqui a próxima carreira e na volta eu vou fazer novamente a diminuição aqui no final. Então, aqui eu cheguei ao final da terceira carreira da diminuição, dessa parte da frente, fiz as 5 correntes. Vou fazer o próximo ponto alto e fecho os 2 últimos juntos. Um ponto alto pela metade, outro ponto alto pela metade e fecho junto. Nessa próxima carreira agora, eu vou subir as 3 correntes, vou virar o trabalho, já fiz aqui o meu ponto alto. Agora, eu vou fazer aqueles grupinhos de 3 pontos. Então, agora, eu vou fazer mais 3 correntes para aquele grupinho de 3 correntes da base. Vou prender ali no centro com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Prendo no próximo espaço no centro dele, que é o terceiro ponto, com um ponto baixo. 3 correntes. Vou fazendo normalmente agora a minha carreira. Na volta, eu vou fazer a diminuição. Então, aqui no final da quinta carreira de diminuição, eu fiz os 5 pontos altos, eu já vou direto para o espaço do centro, faço apenas 3 pontos altos aqui, e já faço o ponto alto lá, contando de baixo para cima, aqui na lateral, 1, 2, 3 correntes, ali na altura do ponto alto, aqui na terceira correntinha. Agora, eu vou fazer a próxima carreira, que é a última, para diminuir o final aqui, o restante. Então, eu vou fazer 3 correntes agora e já vou direto lá para aquele grupo de 5 pontos altos da minha base e faço essa última carreira. Agora que eu já fiz, então, as minhas diminuições aqui dos 2 lados, quando eu fechar o meu casaco, ele vai ficar assim, ó. E aqui também. Agora, eu tenho que fazer o quê? A costura aqui dessas 2 partes pro ombro, ó. Então, eu vou costurar até onde eu diminuí somente, ó. Até esse grupinho de pontos altos aqui, ó. Agora, aqui pra costura, a gente vai virar a peça de forma que ela fique aqui toda com, ó, o direito dessa parte da frente pra cima, o direito da parte das costas pra baixo, para a gente poder fazer a costura avesso com avesso. Então, a gente vai dobrar dessa forma. É muito importante você observar, ó, direito para cima dessa parte da frente, direito para baixo da parte das costas, então, avesso com avesso. Agora, a gente vai fazer aqui a costura.
O meu fio, ele está lá na terceira correntinha de baixo para cima, lá na parte das costas. Então, eu venho aqui na frente, conto 1, 2, 3. Nessa terceira corrente, eu passo a agulha de baixo para cima para pegar as duas partes. Agora, eu vou unir, ó, dessa forma. Eu vou pegar uma alcinha da corrente com uma correntinha lá da parte de baixo e vou passar o fio por entre as duas partes. Volto pegando na próxima correntinha da parte de baixo. E nessa próxima correntinha da parte de cima. E puxo. Vou uma vez de cima para baixo. Uma vez de baixo para cima. Uma vez aqui de cima para baixo, uma vez de baixo para cima. Em cada pontinho eu faço isso, até chegar no final dessa parte da frente. Eu vou pegando aqui uma alcinha da correntinha e vou fazendo essa união. Até chegar nesse finalzinho aqui onde tem fio de arremate da parte da frente. Procure sempre deixar grupo com grupo, ponto baixo com ponto baixo, como se fosse uma continuação. Vai ficando assim. Quando você terminar a união aqui da parte do ombro, ela vai ficar dessa forma, ó, grupo com grupo, ponto baixo com ponto baixo. Você vai terminar aqui, no final da parte da frente, eu vou levar esse fio lá para a parte de baixo e vou arrematar. Vou trazer aqui pelos próprios pontos da costura, passo por baixo de 2 pontinhos aqui. Vai formar uma laçada, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Vou escondendo ainda pelos pontos da costura. Para só depois eu cortar o fio, quando ele estiver bem seguro. Você pode até fazer mais um pontinho de arremate aqui ainda. Eu escondo mais um pouquinho aqui. Depois eu corto. Agora, você vai fazer a costura do outro ombro exatamente igual. Essa parte aqui. Depois que você costurar, então, os 2 ombros, a gente vai fazer agora a parte da manga. Então, você vai deixar aqui o direito das costas, ó, para baixo, né? Para começar aqui a sua manga. Nós vamos emendar o fio aqui na parte de baixo, nesse grupinho de 5 pontos altos, e vamos começar a nossa manga. Eu vou emendar o meu fio, então, aqui nesse grupinho de 5 pontos altos. Só que eu vou no primeiro ponto, subo 3 correntes, já vou prendendo aquele fio do início junto com os pontos que eu vou fazendo a seguir. Então, o segundo ponto alto, o terceiro, o quarto e o quinto ponto alto. Eu vou seguir a sequência do ponto fantasia, da primeira carreira dele. Então, o que eu vou fazer aqui agora? As 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pular aqui um espaço, 2 espaços e 3 espaços, e vou no próximo e vou prender com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo um espaço, 2 espaços e 3 espaços, e no próximo eu já faço o grupo de 5 pontos altos. Se você gosta de uma manga mais folgada, você vai pular só 2 espaços ao invés de 3, assim você terá mais pontos na carreira. Essa manga ela vai ficar certinha no braço. Fiz os 5 pontos altos, agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo 1, 2,
3 espaços e no seguinte faço o ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo 1, 2, 3 espaços e no seguinte eu faço o grupo de 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo 1, 2, 3 espaços, no seguinte faço um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo 1, 2, 3 espaços e no seguinte eu vou fazer o grupo de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou virando aqui a minha peça, vou fazer as 5 correntes. Vou pular os 3 espaços, vou no seguinte, faço ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou lá no próximo espaço. Vou fazer o grupo de 5 pontos altos. Só que aqui, para dar certo, eu tenho que terminar com o ponto baixo as 5 correntes. Então, eu vou pular aqui só esse próximo espaço e vou fazer aqui o grupinho de 5 pontos altos no espaço seguinte. Agora, eu faço as 5 correntes, pulo um espaço, no próximo eu faço um ponto baixo, as 5 correntes e prendo já lá na terceira correntinha do primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Então, agora eu vou continuar com a sequência do ponto, aquela segunda carreira onde eu tenho os 3 espaços de 3 correntes, depois aquela onde eu tenho o grupinho de 7 pontos altos normalmente, porque eu já fiz uma pequena diminuição aqui no início já, quando eu faço essa carreira ela já aperta um pouquinho mais o espaço da manga. Então, se você quiser a manga mais folgada, você gosta da manga mais larguinha, embaixo do braço, né, na axila, na parte da axila, você pula 2 espaços aqui ao invés de 3. Aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 5 pontos altos. Então, você vai continuar agora a sequência do ponto fantasia que você trabalhou no corpo do casaco por 18 carreiras no total, contando com essa primeira. Depois que você trabalhar aqui as 18 carreiras, você vai contar pelos grupos de pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carreiras. Agora, a gente vai fazer novamente uma diminuição. Então, nessa carreira, você vai continuar com os 5 pontos altos, subindo as 3 correntes e fazendo ponto alto sobre ponto alto. Só que aqui nas correntes, você vai trabalhar só 3 correntes. Então, 1, 2, 3 correntes, pulo 1, 2, 3 pontos da base e prendo no quarto ponto. E, novamente, 1, 2, 3 correntes e continuo com o meu grupo de 5 pontos altos. Então, o que vai mudar é aqui nesse espaço. Ao invés de 5 correntes, a gente faz 3. Finalizada essa carreira, com os grupinhos de 3 correntes, você vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, na próxima, você vai subir 3 correntes, vai trabalhar normalmente o grupo de 5 pontos altos. E aqui nos espaços, ao invés de 3 correntes, você vai trabalhar só 2. Então, 1, 2, vou na segunda correntinha desse grupo de 3, prendo com ponto baixo. 2 correntes, vou no próximo espaço, na correntinha central, prendo com ponto baixo. 2 correntes e faço meu grupo de pontos altos novamente.
Então, aqui nessa carreira, a gente passa para 2 correntinhas ao invés de 3 nos espaços. Finalizada essa carreira, então, com os espacinhos de 2 correntes, você fecha com ponto baixíssimo. Nessa próxima carreira, mantemos o grupo de 5 pontos altos, sem alteração aqui nessa parte. Só que agora, no grupinho de pontos altos que a gente faz nesse ponto central, ao invés de 7, nós vamos fazer 5 pontos altos. Então, vamos lá no espacinho central, fazemos 1, 2, 3, 4 e 5. E já vamos diretamente para o grupinho de pontos altos, fazendo os 5 pontos altos lá também. Então, o que muda é essa parte aqui, ó, ficando com 5 ao invés de 7 pontos altos. Quando você terminar essa carreira, agora você vai continuar para o comprimento da manga, sem diminuições, mas mantendo essas alterações que a gente fez ali no espaço. Agora, você vai continuar até o final trabalhando nessa primeira carreira do ponto, as 3 correntes ao invés de 5. Aqui nessa segunda carreira da sequência do ponto, serão 2 correntes ao invés de 3. E no grupo de 7 pontos altos, serão 5 pontos altos. Então, aqui você vai trabalhar as 3 correntes. E para prender no grupo, você vai prender sempre no ponto alto central. 1, 2, no terceiro ponto alto. Então, agora continue por mais 24 carreiras. Essa que a gente começou aqui, né, já conta para as 24 carreiras. Depois que você trabalhar aqui as 45 carreiras, a manga ela vai ficar dessa forma. Agora, a gente vai fazer a carreira do acabamento. Então, para essa carreirinha do acabamento, a gente vai trabalhar assim. Você vai subir 3 correntes e nós vamos trabalhar o ponto barra 1 por 1. Então, aqui essas 3 correntes já seriam o ponto alto pego por trás. No próximo ponto, eu vou trabalhar o ponto alto em relevo pego pela frente. Então, eu passo aqui por baixo do próximo ponto, dessa forma, puxo a linha aqui por baixo, o fio, e faço o ponto alto. Uma vez pela frente, uma vez eu venho lá por trás do ponto. Um ponto alto em relevo pego pela frente, um ponto alto em relevo pego por trás. Agora, eu venho pela frente, faço um ponto alto em relevo pego pela frente, um ponto alto em relevo pego por trás. E vou trabalhando dessa forma para todos os pontos da carreira, inclusive para esse grupinho de 5 pontos altos. Um ponto alto em relevo pego pela frente, um ponto alto em relevo pego por trás. Um ponto alto em relevo pego pela frente, um ponto alto em relevo pego por trás. Trabalhe dessa forma para toda a carreira. Quando você terminar essa carreira de ponto barra 1 por 1, ela vai ficar dessa forma. Você vai terminar com ponto alto em relevo pego pela frente e vai fechar a carreira na terceira corrente daquelas 3 do início, com um ponto baixíssimo. E arremate. Você vai fazer a outra manga exatamente igual. Vamos deixar para arrematar os fios todos no final. Então, aqui eu vou trazer o fio só por 2 pontinhos, para deixar ele pronto para depois fazer o arremate. Ó. Terminei a minha manga. Vamos tirar esse fio daqui. Ó, aqui eu já tenho a minha manga prontinha. Agora, você vai fazer a outra manga, para depois a gente fazer o acabamento dessa abertura aqui da parte da frente. Ó. E da parte de baixo do casaco. Então, aqui eu já tenho a minha outra manga pronta, que eu já havia feito, exatamente igual a esta que você acabou de fazer. Então, agora a gente vai trabalhar o acabamento em toda essa parte aqui da abertura, da parte da frente, e essa parte aqui de baixo. A gente vai virar o casaco dessa forma, para ficar mais fácil para começar a carreira. Ó,
Nós vamos começar aqui pelo cantinho. Vamos emendar o nosso fio. Ó, bem no cantinho, uma, duas, aqui na terceira correntinha, a correntinha do canto. Eu vou fazer aqui só um nozinho para prender, porque a gente vai trabalhar a carreira em pontos altos. Eu vou subir 3 correntes aqui. Eu vou trabalhar aqui em todas as laterais de carreira de pontos altos, só que para não ficar buraquinho, eu pego um pouquinho do ponto de baixo na hora que eu for trabalhar. Pego uma laçadinha lá daquele ponto de baixo, do ponto da lateral. Vou trabalhando a minha carreira de pontos altos dessa forma. Vou pegando aqui esse pontinho de baixo, um pouquinho da laçadinha dele, junto com esse da lateral, e aí não fica buraquinho aqui na hora do acabamento. Eu vou fazendo 2 pontos altos para cada lateral de carreira. Se você tem um ponto muito apertado, você pode colocar pontos aqui nessa divisão, ó, entre uma lateral e outra. Aí você vai observando, se você ver que fica buraquinho aqui, ó, a gente coloca um pontinho alto a mais. Só não coloque muitos pontos altos para não ondular o acabamento e ficar feio. Então, geralmente, a gente coloca 2 pontos altos para cada lateral de carreira. Vai ficando assim. Quando você chegar aqui nessa parte das costas, nesses espaços de 5 correntes, você vai trabalhar um ponto alto sobre o ponto baixo e você vai trabalhar 5 pontos altos, só que dentro das correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Depois segue ponto alto sobre ponto alto. Então, toda essa parte das costas é trabalhada dessa forma. Quando você chegar aqui do outro lado, para virar aqui para a parte de baixo agora, você vai fazer 3 correntes para subir, vai fazer mais 2 pontos altos aqui nessa mesma lateral de carreira, e vai continuar agora para a parte de baixo. Então, eu vou fazer aqui bem no cantinho um ponto alto. E vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto, nessa parte do grupo de 5 pontos. E nas correntinhas, aqui para essa parte de baixo, eu tenho aquelas correntinhas que eu pulava entre o ponto baixo. Eu faço um ponto alto dentro de cada uma das correntinhas e um ponto alto ali na correntinha do ponto baixo. Então, você vai trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto da base. Vai ficando assim. Agora, aqui para finalizar a carreira, depois de terminar a parte de baixo, você vai vir aqui no cantinho, vai fazer 2 pontos altos nessa lateral de carreira. Ó, aproxima bem aqui. E um ponto alto bem no cantinho, na última correntinha. Agora, a gente vai fazer a próxima carreira. Então, nessa próxima carreira, você vai trabalhar só ponto alto sobre ponto alto. Eu vou subir aqui as 3 correntes, vou trabalhar nessa lateral de carreira mais 2 pontos altos para começar, e vou trabalhando um ponto alto para cada ponto da base, para toda a carreira que eu trabalhei agora. Só ponto alto sobre ponto alto. Quando você terminar essa segunda carreira de pontos altos, a gente terminou aqui com os 2 pontos altos na lateral da carreira de pontos altos, da mesma que a gente começou aqui, essa segunda, e um ponto alto bem no cantinho. Agora, a gente vai subir 3 correntes. E nós vamos trabalhar uma carreira de ponto barra 1 por 1, como a gente fez lá na manga.
Então, eu tenho um pontinho alto aqui a seguir, eu vou trabalhar ele em ponto alto em relevo pego pela frente. No próximo, eu vou trabalhar em ponto alto em relevo pego por trás. No seguinte, eu trabalho um ponto alto em relevo pego pela frente. No próximo, um ponto alto em relevo pego por trás. Um ponto alto em relevo pego pela frente. Um ponto alto em relevo pego por trás do ponto. É o ponto alto normal, só que fazendo aquele relevo. Uma vez pela frente, então eu vou antes do ponto que eu quero trabalhar, pela frente daquele que eu já trabalhei, saio por baixo dele lá do outro lado, puxo o fio e faço ponto alto. Outra vez eu vou por trás, então eu venho por trás do ponto que eu quero trabalhar, saio pela frente dele lá atrás novamente, pego o fio e faço meu ponto alto. Uma vez pela frente, uma vez por trás. Nós temos a aulinha já de ponto barra 1 por 1, caso você tenha alguma dúvida, a gente já ensinou no site, no canal, chama ponto barra 1 por 1. Trabalhe dessa forma para toda a carreira. Quando você finalizar aqui a carreira do ponto barra 1 por 1, no cantinho, para a gente poder fechar aqui, a gente fez um ponto alto em relevo pego por trás. No mesmo ponto, você vai fazer um ponto alto em relevo pego pela frente. Um ponto alto em relevo pego por trás. E outro pela frente. E vai fechar ali na terceira correntinha do primeiro ponto. Agora, você vai trabalhar mais uma carreira de ponto barra sobre ponto barra para a gente finalizar. Então, as 3 correntes para subir, ponto alto em relevo pego pela frente sobre o ponto alto em relevo pego pela frente, e o ponto alto em relevo pego por trás sobre aquele que está por trás. Então, é só se basear pelos pontos que já estão ali na base, trabalhando ponto barra 1 por 1 sobre o ponto barra 1 por 1. Para toda a carreira. Quando você terminar essa carreira, que é a segunda do ponto barra 1 por 1, ele vai ficar dessa forma. Quando você for trabalhar sobre aqueles 3 pontos da virada anterior, no primeiro você trabalha normalmente. No segundo, você trabalha um ponto alto em relevo pego por trás, um ponto alto em relevo pego pela frente, no mesmo ponto, e um ponto alto em relevo pego por trás novamente no mesmo ponto. Dessa forma, a gente faz a virada aqui da carreira. Termino com ponto alto em relevo pego pela frente e fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto e arremato. Agora, você vai fazer o acabamento de todos aqueles fios que ficaram soltos, de emenda do fio, quando você colocou o fio ali, emendou o fio para fazer a manga, início e final de carreira. A gente vai fazer todo esse arremate agora, e para isso, é só você colocar aqui o fio na agulha de tapeçaria e fazer esse acabamento que falta aqui, ó. A gente vai levar esse fio lá para a parte de baixo. Vamos escondendo esse fio, vamos deixar ele bem seguro. Aqui embaixo a gente faz um pontinho de arremate, ó, passo por baixo de um ponto e quando formar essa laçada eu passo a agulha por dentro dela para dar o pontinho de arremate. Escondo mais um pouco esse fio ainda. Quando eu ver que ele está bem seguro, aí sim eu vou cortar esse fio. Ó, ele não aparece, você já pode cortar aqui. E você vai fazer o acabamento de todos os fios que ficaram soltos dessa forma. Depois que você arrematar todos os fios do seu casaco, ele está finalizado.
Viu como é super fácil fazer o casaco de crochê paixão? Então não esquece, quando você terminar o seu casaco, manda uma fotinho pra gente. Marca a gente nas redes sociais. Se você postar no seu Instagram, marca o @aprendendo crochê. Se você postar no Facebook, manda também menciona a página do Aprendendo Crochê lá no Facebook, ou manda para o site, para o trabalho das amigas e amigos, para todos verem o seu resultado. E nós nos vemos na próxima videoaula.